Vamos lá, pessoal. Mais uma etapa do nosso Corona Office. Espero que estejam todos bem. Todo mundo esteja mantendo sua sanidade mental. Estou tentando manter a minha também. E esse contato com vocês tem sido muito importante para isso. Né? Manter um quê de normalidade. Então vamos lá. Vamos falar sobre as peças do Gil Vicente. Ah, Gil Vicente escreveu mais de 30 peças de teatro. Ao longo da sua vida, fez representações essencialmente para a nobreza. Então eu volto a insistir. Era um teatro popular porque era inspirado no povo, não porque fosse feito para o povo. O público de Gil Vicente era essencialmente um público nobre. Okay? Eu vou escolher duas peças clássicas de Gil Vicente. Então eu vou começar pelo Alto da Barca do Inferno, que foi encenado, curiosamente, na Câmara Real, na Câmara, no quarto mesmo, de Dona Leonor, quando ela estava moribunda, prestes a morrer. Penso eu que tenha sido uma sacada, uma tirada sarcástica de Gil Vicente intensa, né? Uma pessoa que está prestes a morrer e faz essa reflexão sobre a vida que nós levamos aqui na Terra e a vida que levaremos, né? Assim, para onde vai a nossa alma depois? O que era a salvação da alma? O Alto da Barca do Inferno integrava uma tríade de obras, que era o Alto da Barca da Glória, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca do Inferno. Essa é a mais famosa, é a peça mais elaborada. Ela tem alguns elementos interessantes. Primeiro pela composição cênica. Tá? Você já deve saber que em peças de teatro, o texto traz rubricas, que são indicações de como o autor espera que a peça seja encenada. Então, o que nós vemos é um cais, né, de um porto, a gente não sabe se é um porto de rio, se é um porto de mar, e nós temos, né, dos dois lados, o lado esquerdo, nós temos, eu não sei se para vocês agora esse é o esquerdo ou esse é o direito, agora eu fiquei confuso, assim está na sala de aula. Do lado esquerdo nós temos o diabo, do lado direito nós temos o anjo. Né? Lembra que quem escreve com a mão direita é destro, quem escreve com a mão esquerda não é canhoto. Canhoto pode ser também, mas a palavra adequada é sinistro. Destro, sinistro. A esquerda é sempre o lado, né, da obscuridade. Isso não tem a ver com partido político, não, tá? Essa divisão vai surgir só lá no século XVIII. Aqui tem a ver com a direita sendo o lado do bem e a esquerda sendo o lado do mal. Então o diabo aqui do lado direito, o anjo do lado, o diabo do lado esquerdo, o anjo do lado direito. Tá? E existe a ideia de que as almas descem para esse cais. Então podemos ler aqui uma relação, uma incorporação, na verdade, né, de uma imagem de mundo dos homens e um submundo no qual onde as almas são encaminhadas, que remete muito mais à cultura clássica do que a visão neoplatônica de cidade do sol, Deus, cidade dos homens, terra e inferno lá embaixo. Né? A gente tem essa concepção que é mais verticalizada e Gil Vicente coloca isso num plano mais horizontalizado. Uma barca aqui, tá? Barqueiros, lembra, não é? Na mitologia, as almas dos mortos iam ao submundo, não é? E tinham que atravessar o rio Estige, não é? E ali havia um barqueiro, e era o barqueiro que julgava as almas. E é interessante que aqui não há Deus ou São Pedro, há o diabo e há um anjo julgando as almas. Então, essa referência não pode passar em branco. A peça, ela é uma sequência de almas que descem e que são julgadas pelo diabo. Tá? A gente não precisa decorar todas as personagens, a gente tem que ter uma noção geral dos valores. Tá? Então vamos mencionar algumas personagens. O primeiro que é julgado é o fidalgo, o Dom Henriques, que desce, né, trazendo um pajem que lhe carrega uma cadeira de espaldar alto, porque ele não é um homem qualquer, não senta em qualquer lugar. E o diabo,
personagem de longe mais interessante da peça, muito sedutor, muito bem articulado, né? Uma personagem de retórica afiada. Ele usa das suas artimanhas para trazer, não é? Primeiro por uma persuasão muito, assim, vamos dizer assim, amistosa, até um pouco brincalhona, trazer a alma para o lado da barca do inferno. Tá? Mas, claro, logicamente as pessoas resistem. Elas não, quando elas percebem que aquela é a barca do diabo, é a barca do inferno, que elas vão, não é, para o batel infernal, elas querem ir até o anjo. Então, o Dom Henriques, quando ele se dá conta de que ele vai ser levado, não é, para a barca do diabo, ele diz, não, aqui eu não quero entrar. E ele tenta embarcar com um anjo, mas o anjo resiste e diz não, que naquela barca não sobe tirania. Então ele vai mostrar para o fidalgo que não importa que ele tenha mandado rezarem para ele, que ele tenha encomendado missas em seu nome, não é? Que o homem que é tirano na terra, tá, há de ir para o inferno. Né? É meio que Jesus que diz, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E essa fala é bíblica, não é nenhuma fala, enfim, sei lá, não vou citar pensador algum que poderia ter dito isso para não criar polêmicas. Mas é um pensamento que está ali, né? Convivendo com a visão antropocêntrica do Gil Vicente. E aí o Dom Henriques volta, é até engraçado porque ele pede para o diabo um tempinho para voltar à terra e se despedir da sua amada. E o diabo escarnece dele, né? Fala assim, a sua amada nem esperou o seu corpo esfriar e já estava, não é, com outro. E aí o Dom Henriques fica todo chateado e vai-se embora. E aí vão desfilando outras personagens, né? Vem o onzeneiro, que nada mais é do que um agiota, né? Aparece a alcoviteira, personagem muito interessante, porque ela chega muito simpática, o diabo brinca muito com ela, e quando ela se dá conta de que vai se mudar para o inferno, e apela para o anjo, ela tenta até usar suas artes sedutoras com o anjo, mas o anjo diz para ela não, que ela vai para o inferno. E ela fica muito indignada, ela diz, olha, mas por que eu vou para o inferno? Eu nasci muito pobre, eu não tinha como sobreviver se não fosse isso. E o anjo diz, não, você tinha. Né? Você escolheu. O que você fez foi uma escolha sua. Né? O que é muito interessante porque é como se o Gil Vicente percebesse que o teocentrismo era não só um discurso de dominação, mas era um discurso a ser tomado pelo dominado para dizer assim, não fui eu, foi vontade de Deus, foi Deus que colocou isso no meu caminho. E a nova ordem do discurso é diferente, a ideia de dizer assim, não, Deus te fez. E Deus deu as escolhas para que você fizesse. E ele não pode ser culpado agora por aquilo que você escolheu. Tá? E aí vai-se também a alcoviteira para o inferno. Eu gosto muito da passagem em que chega o judeu. Porque para o judeu, toda aquela situação, não é, de ter morrido e estar naquele lugar não significam nada, porque na religião dele não é assim. Isso é o lado católico do Gil Vicente, fazendo a sua crítica ao judaísmo, que era uma crítica não só à história da relação dos judeus com Jesus, mas a visão de que a religião judaica enxergava as coisas diferentemente do que elas deveriam ser enxergadas. Então, quando o judeu chega, ele não está muito preocupado se é céu ou inferno. Ele quer levar o bode dele. Ele anda com um bode. E ele quer que o bode embarque junto. Mas aí, o diabo já o despacha. Fala, eu não quero saber desse cabrão aqui no meu barco. Vai lá falar com o anjo. E o anjo também o dispensa. Tá? E aí ele volta e embarca no diabo, na barca do diabo, e o diabo só impõe uma condição, né? Que o bode vá a reboque.
né? Que ele fique à toa. Porque sabe que à toa quer dizer isso, né? Estar à toa é estar sendo rebocado por um barco maior. E ele vai ali no barquinho, né? Atrás do barco principal. Um pouco antes do judeu havia aparecido o Pavo, um personagem muito curiosa. Porque o Pavo é um homem simples, é um agricultor, imagine-se, o nível mais simplório da sociedade é o nível ao qual pertence o Pavo. E ele chega muito perdido, né? E aí o diabo pergunta do que ele morreu e ele conta que, né, que ele morreu lá de um problema gastrointestinal, de uma caganeira, uma caganedeira, nas palavras dele. E o diabo finjar que tem um cheiro muito ruim, que ele não quer saber do Pavo, né? E quando o Pavo se apercebe que aquele lá é o diabo, e o Pavo é um personagem esperto, é curioso, ele, né, dá ali 2 páginas, dependendo do livro, 2 páginas e meia, de palavrões medievais. É uma parte muito interessante, né? De expressões chulas, muito ofensivas do século, né, finalzinho do século XV, comecinho do século XVI, porque o Alto do Barco do Inferno é de 1517. Então, ele tem ainda esse imaginário dos 2 séculos. E o Pavo, né, dispensa o diabo, vai conversar com o anjo. O diabo aí, né, agora quer que a alma do anjo, do Pavo, seja cobrada pro batel infernal, mas o anjo considera que o Pavo, na sua humildade, na sua simplicidade, não tinha muita condição de julgar se o que tinha feito era pecaminoso ou não. Então ele fala para o Pavo, olha, espera aqui do meu lado, que se o barco for vazio, você vai junto. E a gente já percebe, né, que se entrar uma alma ali é uma ou outra. Estão todas indo para o inferno. Aí no final da peça, aparecem 4 cavaleiros cruzados, que morreram em nome de Jesus. Um deles vem trazendo uma cruz, inclusive. Eles já passam pelo diabo, né, de uma forma muito violenta, inclusive, e entram no barco do anjo. E é o fim da peça, né, porque o anjo fala para o Pavo subir junto. Então salvam-se o Pavo e os cavaleiros. E todo o restante, né, então Dom Henriques, a alcoviteira, o onzeneiro, o judeu, o enforcado, o corregedor, o procurador, o frade. O frade é um personagem muito engraçado, que quando ele chega, ele vem trazendo um baúzinho com ouro, uma espada na cintura, a Florência, que é a sua amante, sua namorada, e ele vem dançando, ele chega lá todo festivo, né? O diabo até brinca com ele. E esses símbolos são importantes, porque há 3 votos que um religioso faz e que não podem ser descumpridos. O voto de castidade, que ele descumpre ao ter a Florência ao lado. O voto de pobreza, que ele descumpre trazendo dinheiro. E um voto de fé. O religioso luta com o quê? O religioso luta com as palavras de Deus. Então, ao portar uma espada, é como se ele desacreditasse a sua própria fé. Então, são 3 símbolos que desconstroem 3 votos importantes. Ok? Então, sobre o Alto do Barco do Inferno é isso. E nós voltamos mais um vídeo para falar das faces, da face de Inês Pereira. Ok? Um beijo grande para vocês. Sigam firmes e resilientes nessa nossa jornada. Ok? Um abraço.